Ícaro Redimido. Psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 15. Nas estradas do passado. Alegra-te, mancebo, da tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua juventude, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Eclesiastes 11:9. A cada dia notávamos Alberto mais acabrunhado e introvertido, aprofundando paulatinamente seu estado depressivo. Caminhava sorumbático e entibiado pelos corredores da casa de amparo, movido por passos lentos e indecisos, olhar lânguido, vagueando pelo infinito, perdido em si mesmo. Procurava por respostas, deparando-se, porém, somente com interrogações insolúveis. Sem caminhos, não se dava mais conta de quem era, o que devia à vida e para onde ir. Compadecia-me vê-lo completamente solitário e desvalido no plano em que se recolhera, embora ciente de que a misericórdia divina não desampara nenhum de seus filhos. Nasceu-me então o desejo de acolhê-lo em minha modesta residência e solicitei da direção de nossa colônia a conveniência de tal ato. Far-me-ia companhia a solidão por sua vez e poderia, quem sabe, aconchegando-me ao seu coração, melhor auxiliá-lo no reencontro consigo mesmo. E passei a conviver com aquele amigo sem palavras, portanto, a ingenuidade de uma criança, digno de cuidados, seu olhar intimidado carregando de humildade sua compleição minguada e frágil. Deixava transparecer um coração que, mesmo tresmalhado em dores, transpirava bondade, incitando-nos a ampará-lo como um verdadeiro irmão. Embalde, buscava entreter com ele um diálogo mais prolongado, pois sua memória caudicante o impedia de manter a sequência lógica de qualquer assunto, por mais simples que fosse. Todo o raciocínio lhe parecia por demais complexo para o parco entendimento. É penoso confessar que, ao mirá-lo, perdido no completo desvalimento, um sentimento de piedade me invadiu o coração, esquecido de que a dignidade e o amor com que o Senhor da vida nos confeccionou a alma jamais nos faz indigentes de sua misericórdia. Era imperioso iniciarmos um tratamento eficaz, a fim de arrancá-lo do fosso de amarguras em que se atirara, antes que se refugiasse em psicose de difícil solução. Forçoso é reconhecer que, se o choque amnésico é consequência de traumas desencarnatórios, como o suicídio, é também compreendido como recurso inconsciente de defesa do eu diante dos sofrimentos intoleráveis. Refugiando-se no ouvido, evade-se o espírito das dores que as lembranças amargas lhe suscitam, apagando-as da memória. Todavia, como é impossível fugir de si mesmo, os pesares prosseguem em escala crescente. Por isso, amarfanhar a alma na irracionalidade da insânia pode ser a única via para o insolúvel drama íntimo. Antes que esse passo seja dado, é preciso ajudar o fugiente, auxiliando-o a enfrentar com galhardia suas amargas recordações, predispondo-o à conquista da saúde emocional. A psiquiatria terrena identifica quadros semelhantes ao caracterizar as amnésias e as fugas nas síndromes de transtornos dissociativos, verdadeiros, porém inadequados mecanismos defensivos da mente. Quando o eu se vê na impossibilidade de engendrar outros recursos mais eficazes na prevenção do desequilíbrio consciencial.
O tratamento da amnésia transreencarnatória consiste em levar o paciente a mergulhar em seu passado, revivendo sob orientação, permitindo-lhe refazer as vias de acesso à memória profunda, recompondo assim o conteúdo da memória somática, chamado de recapitulação mnemônica dirigida ou dinâmica revivencial. Pode-se compará-lo às psicoterapias do homem moderno, as quais, induzindo o enfermo à vivência de seus traumas íntimos, capacitam-no para a reconstrução de seu panorama emocional desfeito. Forçoso é reconhecer, no entanto, que é preciso habilidade na condução do procedimento, a fim de que a vivência não aprofunde os sofrimentos e nem redunde em mero lustre para o personalismo já doentio, nutrindo-o com os valores errôneos da vaidade humana. O conhecimento prévio da história do paciente é sempre recomendado para se facilitar a condução do processo, e naquele momento já tínhamos em mãos registros da vida de nosso amigo, obtidos no Departamento de Informações de nossa colônia. Não convém que o terapeuta inicie o mergulho no passado sem esse conhecimento, se ele não é suficientemente capaz de perceber os entraves ocultos nos hábitos personalísticos do enfermo, antevendo seus erros, pois ele corre o risco de se deixar levar por caminhos inadequados em sua recuperação. Agrada a este, de modo geral, iludir-se de que seja vítima de injustiças, e não o artífice de suas próprias dores, o que o leva, ainda que de forma inconsciente, a ocultar as culpas e a justificar os seus erros nas inconsequências e maldades alheias, resguardando-se assim de denegrir a própria imagem, exaltando-se-lhe o contumaz orgulho. Eis os riscos que a ciência da Terra, ao empreender o mergulho no passado, precisa saber evitar. Por isso o terapeuta, qual juiz prestimoso, deve examinar antecipadamente, com cuidado, os laudos pertinentes ao caso particular que conduz, resguardando-se de se orientar pela ética errônea de seu paciente e de assumir equivocados julgamentos das tramas engendradas por ele. A lei de causa e efeito deve ser chamada a justificar as dores encontradas, mostrando ao enfermo sua real participação na semeadura dos males que sofre, levando-o a arquivar as sábias lições da vida em favor de sua educação espiritual. A dinâmica revivencial é empreendida no mundo espiritual mediante variadas técnicas, porém todas empregam as energias adestradas do hipnotismo, capaz de operar a orientação do pensamento do assistido. Podemos dizer que se trata de verdadeira cirurgia psíquica, exigindo habilidade e conhecimento no manejo dos tecidos emocionais de que se veste a alma. Serve-se ainda do auxílio de aparelhos especiais como o projetor psicocinegráfico, espécie de aparelho configurado em matéria plástica altamente sensível que capta e dá forma às projeções da mente, permitindo-se visualizá-la, sendo muito utilizado no plano em que atuamos. Observando exatamente o que o enfermo vivencia, o terapeuta tem melhores condições de acompanhar o processo e interferir nele para sua correta orientação. Espíritos superiores mais habilitados na arte de operar a mente podem dispensar aparelhos, sendo capazes de penetrar na intimidade do enfermo, enxergando diretamente em sua tela mental as imagens que aí se desdobram. O uso da psicometria é também recurso útil no processo, facilitando a muitos espíritos o ingresso no passado, principalmente os mais resistentes à indução hipnótica. Como sabemos, essa técnica consiste em aproximar o enfermo de objetos
que lhe foram alvo de devoção no passado e se impregnaram de suas energias mentais. Os fetiches de qualquer natureza sempre exerceram poder sobre a mente daqueles que lhes dedicaram atenção, por refletirem sobre eles as próprias energias emocionais aí retidas, e por isso, quando existem e podem ser alcançados, são recursos de grande utilidade no tratamento regressivo. Pessoas que foram marcantes na vida do enfermo são elementos de grande auxílio para trazê-lo à realidade, quando se pode contar com eles. Alberto naturalmente tivera parentes e amigos, mas não formara uma família na última encarnação e não dispunha de alguém que convivera intensamente com ele, a fim de ajudá-lo nessa empreitada. Seus pais encontravam-se já encarnados, atravessando agora a infância, e não poderiam ser convocados sem que se dispusessem a largos preparos e complicados procedimentos para retornar ao pretérito. Detínhamos em mãos referências de algumas pessoas, mas, em sua maioria, ainda encarnadas, e poderíamos recorrer a elas caso fosse necessário. Convém recordar que a terapia segue os mesmos princípios da revivência panorâmica da desencarnação. Como vimos, esse processo se passa de modo automático logo após a morte física e refaz todos os momentos da vida do indivíduo em ordem cronológica crescente dos fatos. Menos frequentemente, esse regresso mnemônico pode realizar-se na ordem inversa das ocorrências e ainda mais raramente em saltos aleatórios pelas lembranças da vida. Nenhum incidente é perdido. É a síntese da vida que se transfere para a memória profunda, em forma de impulsos que irão influenciar as futuras experiências do espírito. Dos óbitos súbitos, quando o indivíduo não se dá conta de que faleceu e continua a agir como se ainda estivesse presente na carne, fenômeno que na verdade é um desdobramento sem possibilidades de retorno, a revisão panorâmica não ocorre de imediato, sendo adiada até o instante em que o desencarnado se retrai no esgotamento de suas forças e mergulha no sono reparador. Em raras ocasiões, pode ocorrer também em indivíduos que experimentam momentos de quase morte, condição já reconhecida pelos pesquisadores da Terra. E muitos ainda não denotam a sua presença. Nesses casos, porém, dá-se o mesmo que se verifica com o sonho. Muitas vezes eles não deixam o menor registro consciente de sua ocorrência. Contudo, nos casos patológicos em franca depressão das forças psíquicas, a técnica recomenda evitar-se, em uma primeira etapa, a rememoração das experiências mais pungentes, chamando à tona somente as lembranças mais felizes. Por isso, a exata sequência cronológica nem sempre é a mais indicada. As forças psíquicas, ainda impregnadas dos impulsos autodestrutivos da psicólise, podem aprofundar essas ações deletéricas, motivadas por novas dores imersas do passado. Daí a imperiosa necessidade de se tornar a recordação o mais prazerosa possível, preparando o enfermo para vivenciar posteriormente as plangentes realidades que o matizam em seu íntimo. Ao contrário da recapitulação espontânea, a induzida não segue a mesma rapidez, pois não está automatizada de forma natural. À medida que o amnésico mergulha nos escaminhos do inconsciente e revive suas lembranças mais marcantes, as vias de acesso à memória profunda vão se refazendo, restaurando-se a automática e constante alimentação da memória somática. Quando oportuno, se o paciente se mostra em condições de enfrentar a própria penúria espiritual, aproveita-se a sua lenta sequência para estimular a adequada vivência emocional dos fatos
trazidos à superfície, proporcionando-lhes uma elaboração racional e interpretativa, a fim de que sejam devidamente solucionados e acomodados nas camadas profundas da alma, inibindo-se-lhes o potencial mórbido. Numa primeira fase, a revivência é induzida hipnoticamente, até que o amnésico restabeleça o livre acesso às suas lembranças, quando então se passa à análise consciente de suas recordações, concatenando-as em sequências de causa e efeito, a fim de que as lições da vida sejam interpretadas em benefício de seu crescimento espiritual. Como um verdadeiro procedimento cirúrgico, a intervenção exige também o adequado preparo do enfermo, para que seja proveitoso e não redunde em males ainda maiores. A musicoterapia, para isso, é recurso que utilizamos não somente nesse preparo, mas para o seu sustento em todo o processo. Ainda inconsciente no mundo dos encarnados, tal recurso é um dos mais importantes procedimentos de apoio terapêutico dentre aqueles empreendidos em nosso plano, para os doentes da mente, especialmente desmemoriados. A música é capaz de suscitar a reconstrução de vias neuronais perdidas e auxiliar na dilatação dos limites da mente humana. Basta observarmos os sentimentos que uma melodia antiga nos suscita, trazendo à tona o mesmo panorama emocional vivenciado em sua época, e nos daremos conta que sua fantástica capacidade de penetração em nosso mundo íntimo. Pelas propriedades da ressonância, as ondas sonoras podem interferir no ritmo das ondas mentais, impondo euritmia e disritmia, segundo sua própria natureza. Assim é que desde épocas remotas os primitivos as usavam como estímulo à luta, imprimindo-lhes o frenético ritmo cardíaco, excitante das paixões. De igual modo, podem impor acalmia, se a atuância de seus acordes reverbera paz e quietude, induzindo a mente desalinhada a ressonar na normalidade, quando perfeitamente orientada para isso. Registros de sons fazem parte da vida dos pacientes, do mesmo modo que as músicas. São cuidadosamente estudados e usados como estímulos eficazes para direcionar o mergulho do pretérito. Sem essa orientação, comumente esses enfermos se deixam atrair fortemente para os momentos mais traumáticos de seu passado, pois os impulsos psicolíticos ainda lhes dominam o cenário íntimo. Todos esses recursos e cuidados são necessários nesses casos onde o acesso aos registros mnemônicos está obstaculizado pela depressão das forças mentais, movida pela psicólise. Recordemos que estamos diante de casos patológicos necessitados desses estímulos, pois, em situações de normalidade, o desencarnado mantém naturalmente a memória plena de sua última existência na carne, bastando ainda pequena indução hipnótica para que a recordação de outras vidas venha à tona, o que pode mesmo ocorrer de forma espontânea nos espíritos equilibrados em nosso plano. Alberto terminara a etapa de alijamento dos eflúvios negativos de sua unidade psicossomática, deixando a terapia de imersão que cumprira o seu papel e o encaminhamos para o tratamento musicoterápico. Os campos da música, onde se processa a agradável terapia, a exemplo de outras colônias do plano espiritual, são locais extremamente aprazíveis, compostos de bucólicos jardins, onde se executam as audições musicais,
muitas vezes ao vivo. Profissionais de nosso plano, especializados no procedimento, indicam para cada caso as melodias mais convenientes. Depois de pormenorizado trabalho de identificação das harmonias necessárias ao equilíbrio mental. Aparelhos delicados tanto emitem as composições diretamente ao enfermo, como identificam o teor de suas desarmonias íntimas e suas necessidades. O progresso de nosso companheiro era visível, pois o víamos cada dia mais refeito. Sua face ensandecida dava lugar à expressão mais serena, irradiando confiança onde antes se via o desespero. A irmã Eurídice, quem o conduzia nos campos da música, informava-nos que identificara algumas melodias do passado, registrada em seus escaminhos mnemônicos, e as utilizava para suavizar-lhe a angústia íntima. Aproveitaríamos esses mesmos registros sonoros para conduzir a sua recapitulação dirigida. Deliciando-se com os procedimentos suaves e seguros do tratamento, Alberto encontrara conforto ouvindo peças de Mozart, Charles, Gounod e Offenbach, identificadas como aquelas de que mantinha recordações melódicas precisas e às quais mais se afeiçoara quando encarnado. Finalmente, chegara o instante de iniciarmos o mergulho no passado, enquanto prosseguia o tratamento no campo da música. Na companhia de Adelaide, instalamos Alberto em confortável cama, a fim de que fosse induzido ao sono hipnótico. Com a ajuda do refletor psicoscenográfico, minha estudante poderia com facilidade acompanhar o desenrolar das visões projetadas de sua mente, pois não seria possível sustentar-lhe o acesso direto aos panoramas mentais do nosso enfermo durante o processo. Eurídice preparou-nos uma coletânea de sons registrados em sua meninice e que se faziam acompanhar de emoções prazerosas, propiciando-lhe mais fácil acesso a essas recordações. Isso tornaria a sua revivência o mais real possível, além de orientar o nosso trabalho em uma sequência lógica, evitando-se que nos perdêssemos nos labirintos de suas reminiscências. Convocando-o por força hipnótica a retroceder no tempo, colocamos o aparelho de projeção sonora para reproduzir os primeiros sons que nos eram recomendados, começando pelas mais ternas lembranças de sua infância. Os primeiros sons, a princípio mal identificados por nós, logo se faziam compreensíveis. A melodia que a visão de Alberto se esboçava no imenso espelho do aparelho, em perfeita consonância com os rudes acordes. Víamos pequenas mãos de um garoto de 4 a 5 anos ansiosamente tentando alcançar-se no beiral de uma janela, ao ouvir a lamuriante melodia que um carro de boi cantava melancolicamente ao longe, anunciando sua chegada. Corria por largo terreiro tomado de entusiasmo, à espera do veículo que já se adentrava pela porteira. Um senhor moreno o tomava então pelos braços e o colocava sobre a carroça, repleta de grãos de café recém-colhidos, enquanto os obedientes animais continuavam a puxar a pesada carga, fazendo gemer suas rodas. Ele se embriagava, chafurdando-se nos prazeres proporcionados pela sua mágica piscina improvisada. No pátio de descarga chegava a apoteose de seu deleite quando, ao abrir a portinhola, ele deslizava com a avalanche de grãos, caindo imerso em um oceano vermelho.
Seu sorriso ingênuo nos encantava, despertando-nos as emoções que experimentava. Conte-nos, Alberto, o que se passa? Interroguei, suscitando-o a vivenciar as alegrias do momento. O senhor Urbano é meu amigo. Sempre fico esperando que ele chegue com o seu carro de boi carregado de café. É uma delícia escorregar junto com as sementes maduras, quando a portinhola da carroça se abre. Minhas irmãs correm para contar para minha mãe, que às vezes parece não gostar disso. Mas meu pai diz que não tem importância. Passo horas aqui nadando nessa lagoa de grãos, lutando com dragões imaginários, é claro. Veja como é gostoso escalar as dunas, depois deslizar por elas, à maneira de um esquiador. Fui eu mesmo que aprendi a brincar nessas montanhas de café. Às vezes, minhas irmãs Gabriela e Sofia compartilham comigo essa brincadeira. Onde você está, Alberto? Estou na fazenda de meu avô, um casal no município de Valença. Nós moramos aqui. Sinto o cheiro gostoso dos grãos de café maduro e nada nesse mundo é melhor do que rolar neles. E as pessoas com quem você está, Alberto? Fale-nos delas. Conte-nos sobre sua família. Meu pai chama-se Henrique e minha mãe Francisca. Tenho uma grande família. Meu irmão Henrique é o mais velho. Maria Rosalina também já é grande. Virgínia, Luiz e Gabriela também são maiores. Já a Sofia tem quase a minha idade e é minha grande companheira de brincadeiras. Francisca é a menor. Gosto mesmo de Virgínia. Ela me defende quando os maiores querem me bater. Denotando certo cansaço, atirava-se Alberto em sono profundo. Sua primeira incursão nos porões do passado fora bem sucedida. A lembrança da família é o alicerce sobre o qual a personalidade se constrói na vida, e talvez ele passasse doravante a se recordar deles espontaneamente. Realmente, nosso amigo passou a sua infância numa fazenda de café, disse Adelaide, consultando os registros que trazia. Seu pai cuidava das terras do sogro, onde plantava e beneficiava café. Descendia de franceses que vieram para o Brasil em busca de diamantes e se formara em engenharia na terra dos pais. Aqui se dedicou à construção das primeiras estradas de ferro, até que passou a cultivar café, com o qual fez grande fortuna. Seus filhos, educados na primorosa cultura europeia no fim do século XIX, da qual ele nunca se desligou, sentiam-se franceses radicados nas terras americanas. O café fez parte realmente da vida de Alberto, responsável por toda a riqueza da família, e por isso está marcado em suas reminiscências. Já sua mãe era filha de um comendador português que vivia em Ouro Preto, onde Henrique fora trabalhar e se conheceram. Dentre os irmãos, realmente com Virgínia detinha ele maior afinidade. Alma de sólida formação cultural, ela lhe ensinou as primeiras letras na infância e seguia seus estudos com interesse, despertando-lhe o gosto pelas ciências e pela leitura. Depois viemos a saber que realmente as preces dessa irmã foram decisivas para o sustento vibracional de nosso amigo, logo após o fatídico desfecho de sua vida. Após breve intervalo, recomeçamos o processo com novos sons que traziam agora um longo aulido de um lobo. O uivo comprimido do lobo-guará. Que medo! Ele vem junto com o frio da madrugada e nesse momento quero me aconchegar no colo de minha mãe. É o melhor lugar do mundo para se estar nessas horas. É gostoso e me sinto seguro, expressou Alberto, encolhendo-se como uma criança. Onde você está? Em Cabangu, na parada de João Aires.
Nasci aqui, na encosta da Mantiqueira. Nossa casa branca de janelas azuis, meu pai está construindo uma estrada de ferro. A locomotiva? Tenho medo, parece um monstro pavoroso. Tenho vontade de esconder quando ela chega cuspindo fumaça. Uma algazarra de ruídos de ferramentas e polias o interrompia, situando-o em seguida em outro lugar. Víamos um imenso galpão onde máquinas azafamadas fremiam impacientes. Alberto continuou. A usina de beneficiamento de café da fazenda de meu pai, em Arindeúva, o meu lugar preferido de brincadeiras. Passo horas aqui brincando com essas máquinas. Admiro seus movimentos e gosto de observar meu pai desmontá-las quando estragam. Até já aprendi a consertar algumas delas. É divertido seguir a viagem dos grãos correndo pelas esteiras, espremidos pelo despolpador, voando nos secadores e sendo sacudidos pelas peneiras. Veja como sobem apavorados pelos tubos furados do separador, cada grão caindo em seu lugar certo, a moca toda reunida em um mesmo reservatório. Os operários ensacam os grãos separados e limpos. Os coitados vivem aflitos, pois a cada saco que fecham, lá vem outro apressado já cheio. Depois todos ficam quietos nas grandes pilhas, onde somos proibidos de subir, pois uma vez o Luiz ficou soterrado sobre um monte deles, que fez ceder sobre si. Gosto de ver como tudo funciona perfeitamente, tudo bem encaixado em seus devidos lugares. Só as peneiras é que são antipáticas, vivem se recusando ao trabalho. Elas balançam sem jeito, num tremelique desengonçado. Aprendi muito cedo com elas que as máquinas não gostam desse movimento de sacolejo, de vai e vem, ao qual não podem resistir por muito tempo. Meu pai me falou que as máquinas são melhores do que os homens para trabalhar e um dia vão dominar o mundo. Estamos na era das máquinas, diz ele. São poderosas e podem fazer tudo por nós, menos voar. Não se esquece sempre de explicar. O lamento choroso de um longo apito de locomotiva, em meio à sua rítmica e típica troada, cortava-lhe as reminiscências para projetá-lo em novas vivências. Era uma balbuína, que é uma antiga locomotiva idealizada por William Baldwin, um engenheiro americano, e que pelo seu difundido uso tornou-se sinônimo popular de trem a vapor no final do século XIX e início do século XX. Eu já sei manejá-la, meu pai nem precisa ficar ao meu lado. Ele vai com Henrique a cavalo na frente. Eu sou o maquinista, gosto de acionar a corda de seu apito, encompridando seu lamento até ouvi-lo ribombar, choroso, nas montanhas lá longe. Sei que depois minha mãe vem me chamar a atenção, dizendo não ser preciso tanto escândalo. Mas, assim, todos na fazenda sabem que sou eu quem chega trazendo o café. Montado nesse dragão que cospe fogo, eu sou o maior de todos os meninos. Olham-me com admiração, respeitam-me. Ninguém na minha idade é capaz de fazer isso. Nesse ponto notávamos o início de uma patologia do orgulho instalando-se. Mas não era ainda momento para ser trabalhada e deixamos que ele continuasse o seu deleite pelo agradável passeio nas estradas do passado. Nossos apontamentos indicavam que realmente seu pai fizera uma ferrovia particular a fim de facilitar o escoamento de uma imensa produção cafeeira em suas extensas terras em Ribeirão Preto. Eu tinha ainda 7 anos quando meu pai me ensinou a manejar a locomotiva, continuou a relatar o nosso amigo. Ele não resistiu à minha imensa curiosidade, sempre junto com o maquinista, especulando-o.
Não eram ainda as balduínas. Eram outras, menores, com grandes rodas traseiras, desprovidas de cabine, com uma chaminé muito alta. Ele, porém, não me deixava ir sozinho. De pé, ao lado da caldeira, segurava a manivela de aceleração, me vigiando. Achava ruim aquilo, ele não confiar em mim, pois eu sabia muito bem quando a caldeira perdia a pressão e devia alimentar a fornalha com novos troncos de madeiras cortados bem pequenos. Nessa época, elas não levavam café, mas apenas a lenha que os operários retiravam das matas. Todas as máquinas precisavam da lenha para funcionar, até mesmo as que tudo fazem girar no galpão de beneficiamento, pois funcionam graças à força do vapor, e o fogo é que faz o vapor. São como cavalos mecânicos, diz meu pai, porém muito mais fortes do que eles. Agora chegaram essas novas locomotivas mais modernas, mais ágeis e muito mais fáceis de manejar. Meu pai construiu uma estrada de ferro só para transportar o café que produzimos. Tenho muito orgulho dele, devo dizer. Com as pequenas mãos metidas em enormes e rústicas luvas, nós ouvíamos abrindo a portinhola da fornalha, onde o fogo vivo lambia com vigor a madeira seca, fazendo-a crepitar, enquanto o monstro de ferro gemia, relinchando nos trilhos fiapos de grunilhos agudos. Já tenho 12 anos e agora meu pai me deixa conduzi-las completamente sozinho. É gostoso ver a chaminé comprida vomitando fumaça, suas rodas robustas puxando os vagões carregados. Veja como gemem, parecem reclamar do trabalho. Que força! Seria preciso muitos cavalos para puxar todo esse peso. Uma maravilha! Está frio, mas é uma delícia esse calorzinho gostoso da caldeira. Dizem que sou muito tímido, é verdade, mas aqui esqueço minha timidez e posso ver a satisfação nos olhos de meu pai quando sou o maquinista. Ele confia em mim, não é como os meninos da fazenda. Dizem até que ele me protege e gosta mais de mim do que dos outros. Vendo-o orgulhoso de mim, fico muito feliz também. Após breve intervalo, seu sorriso infantil se descoloriu e ele prosseguiu, deixando aflorar pesares rancores de uma alma em contida altivez. Sei que sou baixinho e fracote, todos me chamam de nanico, é péssimo, mas ninguém faz o que eu faço. Os garotos não me deixam participar de suas brincadeiras, pois não dou conta de enfrentá-los, eu sei disso. Às vezes eles cedem por imposição do meu irmão maior, mas me tratam com indiferença como se eu nada valesse. Prefiro ficar no meu canto, lendo meus livros de Júlio Verne, ou ir brincar sozinho com as máquinas da usina de café. São companheiras, não menosprezam a gente. Interrompemos nesse ponto sua digressão, pois a dinâmica de seu pensamento evocava energias depressivas, que no momento precisavam ser evitadas. Um mecanismo de defesa empreendido por uma personalidade carente de valor pessoal já se delineava nitidamente, porém não era o instante de deixar que os núcleos de sofrimentos aflorassem e preferimos deter-lhe a marcha do regresso. Induzimo-lo, então, ao sono reparador, sugerindo-lhe sonhar com as delícias do passeio em sua locomotiva, cuspindo chispas de luzes, conduzindo por trilhos entre relvas esplêndidas, planícies cobertas de paz e recantos enfeitados de bucólicas paisagens. Seus lábios sorriam e sua alma se nutria das lembranças sadias, carreando energias de positividade, entusiasmo e alegria para a recomposição de suas forças mentais depressivas. Despertando, irradiava serenidade pela primeira vez, embora ainda se demorasse na amnésia e o olhar vagasse perdido no vazio.
Estamos diante de uma criança ferida. Detive-me a explicar para Adelaide. Primeiro convém socorrê-la, com um amparo amoroso, pensando-lhe os ferimentos, para depois lhe chamar a atenção, mostrando a lição da dor para que não recaia nos mesmos erros. Nosso amigo traz a alma atassalhada e necessita de socorro antes de que corrigendas. Por isso é nossa obrigação, nesse processo, impedi-lo da revivência de momentos infelizes, por ora, para que não resultem em um aprofundamento de suas lesões. Suas forças psicodinâmicas estão em nítida fase depletiva e podem desgastar-se ainda mais, agravando-lhe a enfermidade mental. O passado é força operosa que ressurge sempre que as condições lhes favoreçam a correção de seus desvios. Se o convocamos em instante fora de sua espontaneidade, é preciso saber conduzi-lo para que atue com proveito e sem prejuízos para o seu protagonista. A sabedoria das leis da vida nos oculta o pretérito com o objetivo discípulo de poupar-nos o acúmulo de dores sem soluções na alma, trazendo em doses adequadas e justas de modo a não nos liquidar as possibilidades de soerguimento e aprendizado. Daí a necessidade de que o condutor da terapêutica regressiva se adestre na maestria dessas forças mentais, Adelaide.